Amores, o assunto de história de hoje será sobre as regências, presente na página 83 e 84 do livro de vocês. Após abdicar ao trono e voltar para Portugal, Dom Pedro I deixou seu filho Dom Pedro II para governar o país. Mas, como uma criança de 5 anos de idade poderia governar o império? Dessa forma, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, ou seja, os seus 18 anos, o Brasil seria governado por políticos que exerceriam o poder em nome do imperador, que ele chamou de os regentes. Esse período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II ficou conhecido como regencial. Ou seja, o período regencial foi o período que Dom Pedro I saiu do poder e deixou seu filho para comandar o nosso país. Porém, como ele tinha 5 anos de idade, tinha que esperar mais 13 anos, que era o tempo necessário para que ele completasse 18 anos. 18 anos. Então, ele iniciou o período de regência, certo? Onde diferentes regentes iriam governar o país enquanto o imperador Dom Pedro II não completava seus 18 anos. O país adotou o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. No período regencial foram organizadas a Regência Trina Provisória, composta por 3 políticos importantes da época, durou entre os meses de abril e julho de 1831. A Regência Trina Permanente, composta por 3 pessoas influentes da época, durou de 1831 a 1835. A Regência Una do Padre Feijó, que governou sozinho durante o período de 1835 a 1838. A Regência Una de Araújo Lima, que governou sozinho entre 1838 e 1840. No período regencial, ocorreram várias revoltas em diferentes locais do Brasil. Muitas províncias não reconheciam o poder dos regentes. As dificuldades econômicas e a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias foram os fatores que geraram as seguintes revoltas. Guerra dos Farrapos ou Farroupilha iniciou-se em 1835 na província do Rio Grande do Sul. Terminou em 1845 com um acordo entre os gaúchos e o governo imperial. Cabanagem iniciou em 1835 no Grão-Pará, atual estado do Pará. O governo reagiu enviando suas tropas. O conflito chegou ao fim em 1840. Sabinada iniciou-se em 1837, formada pela classe média de Salvador. O governo foi muito violento contra os revoltosos. Calcula-se que aproximadamente 1.300 pessoas foram mortas e 3.000 presas. Em 1838, a rebelião estava liquidada. Balaiada ocorreu na província do Maranhão, no período entre 1838 e 1841. A maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e as autoridades da região, mas foi derrotada em 1841 pelas tropas do governo. Devido aos levantes da população insatisfeita com o governo na época, os políticos liberais perceberam em que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Assim, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos, ou seja, eles não esperaram os 13 anos para ele completar 18 anos, tá? Após terem se passado 9 anos, Dom Pedro II assumiu o Império do Brasil. Em 24 de julho de 1840, em uma manobra conhecida como Golpe da Maioridade. Esse governo foi denominado Segundo Reinado e durou até a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Bom, amores, qualquer dúvida no WhatsApp.